Olá, terapeutas, psicólogas. Hoje nós vamos conversar sobre o plano perfeito para que você possa ultrapassar 5.000 ou mais de faturamento todos os meses. Muito mais do que isso, se você fizer o passo a passo que eu te falar. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui para a gente seguindo uma organização. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, vou falar para vocês sobre a mentoria para terapeutas, que em 90 dias de acompanhamento eu direciono terapeutas, psicólogos, a ultrapassar 5.000 por mês com as suas terapias, para vocês terem o estilo de vida que vocês desejam ter, tá? Então vamos lá. Para quem é essa mentoria? Para profissionais do desenvolvimento humano, terapeutas, psicólogos, para quem quer ultrapassar 5.000 ou mais ao mês com as terapias, para quem já investiu em inúmeros cursos e ainda não está faturando o que deseja, que foi o que aconteceu comigo há muitos anos atrás, para quem já é muito boa no que faz, mas está frustrada com as suas vendas, cansada de ser um potencial desperdiçado porque não fatura o que merece. E agora eu vou falar para vocês também, para vocês me conhecerem, quem sou eu? Eu sou Mary Lazy, eu sou de uma cidade de Santa Catarina, sou terapeuta há 11 anos. A minha primeira formação foi em administração. Eu fiz uma carreira nesta área, até que eu fui desligada da empresa. Durante os 6 primeiros meses foi um alívio, porque eu tinha um cargo de liderança, aonde eu estava exausta, estava assim no meu limite de exaustão, e 6 meses depois eu comecei a entrar num processo depressivo tremendo, aonde eu fui buscar as terapias complementares, integrativas, para poder me ajudar. Eu iniciei na época com o Reiki, foi a terapia que me tirou lá debaixo das cobertas, das luzes apagadas, onde eu não queria ver ninguém, né? Foi o Reiki a minha primeira transformação, a primeira, o que me fez chegar nas terapias. Florais também me ajudou muito naquela época, e na época, a pessoa que fazia a terapia comigo, ela me falava assim, Mary, por que tu não faz um curso de terapia? Tu leva jeito para isso. Aí eu pensava assim, nossa, essa musiquinha gostosa, essa luz azul, será que eu vou um dia conseguir trabalhar com esse tipo de coisa? Tão leve, tão tranquila, porque eu trabalhava 8 horas da manhã, chegava no trabalho, eu não tinha hora para sair, full time, né? Então eu não imaginava que isso poderia ser possível. Até que eu fui fazer um curso de Reiki. Eu saí de lá simplesmente transformada. E o que estava acontecendo na minha vida? Eu estava num processo de divórcio, eu tinha um salário altíssimo na época, há 11 anos atrás eu ganhava mais de 10.000 por mês, só que eu gastava também esse valor. Então, eu fiquei com muitas dívidas, muitos problemas de saúde. Por quê? Porque a depressão me trouxe muitas dores musculares, muitas dores pelo corpo, muitas consequências em função de tudo que eu estava passando naquele momento. E eu tinha um filho, tenho ainda, né, o Matheus, de 18 anos, mas na época ele estava com 6 para 7 anos. Então, era uma criança pequena ainda que dependia muito de mim. E a fase de separação. Naquele meio tempo, eu comecei a trabalhar num banco, aonde também estava num cargo de chefia na época, de liderança, coordenadora de uma área, só que algumas questões lá dentro já não batiam mais com os meus valores, com os meus princípios. E eu fui fazendo outros cursos também. Aí surgiu o curso de parapsicologia. Vou fazer.
Só que eu precisei ser honesta comigo. O banco não me liberava para eu fazer o curso, porque eu precisava de um dia no mês para que eu saísse do banco, para que eu não ficasse mais lá trabalhando naquele dia, para mim poder fazer as aulas. Aí o que que eu fiz? Uma das coisas que eu aprendi dentro do Reiki é ser honesta comigo mesma. Então, eu pensei bem e falei: é agora que eu vou começar a trabalhar com terapias. Comecei a trabalhar com a maca, levando a maca na casa das pessoas. Ia lá, minha mãe trabalhava na época com geriatra, e eu fazia então atendimentos nas casas dos idosos. 11 anos atrás, na minha cidade, particularmente, o reiki não, as pessoas não conheciam, achavam que isso às vezes não era coisa de Deus, tinha todo aquele misticismo em cima disso. Então eu fui aos pouquinhos quebrando isso também, tá? Depois uma amiga me convidou, comecei a trabalhar dentro do espaço dela, que era um espaço de estética. Passado mais um tempinho, comecei a trabalhar dentro de uma farmácia também, e depois da farmácia eu fui para uma clínica. Ou seja, durante os 5 primeiros anos foi assim, tremendamente desafiador. Contas para pagar, tinha saído do trabalho onde eu estava buscando cliente à torta e à direita, de todo quanto era forma, porque eu não sabia como fazer, dava sessões gratuitas, não sabia cobrar, tinha medo de cobrar, achava que, ai, se eu cobrar muito, aí eles não vêm, não sabia, estava totalmente perdida. Até que eu cheguei num ponto que eu pensei, ou eu alinho esse meu negócio, olho isso como realmente um negócio, ou eu vou voltar para o mundo corporativo. Só que não era mais isso que eu queria. A minha felicidade, ela sim, ela transbordava para as outras pessoas. A minha família começou a perceber que eu comecei a me tornar uma pessoa diferente, mais compreensiva, mais amável, mais tolerante. Muitas transformações aconteceram e era essa a vida que eu queria. Até que eu também busquei uma mentoria aonde me ajudou. E foi a partir daí que eu comecei a ver realmente o meu trabalho de terapeuta como um negócio. Foi onde eu montei uma clínica, né? Hoje a gente tem esse espaço que é uma clínica e escola para terapeutas, aonde a gente faz formação de terapeutas também. Ele tem um processo de 6, 7 meses, aonde a gente faz formação para terapeutas e faço também as terapias, tá? E aí eu comecei a perceber também que eu tinha muito aquela síndrome da impostora, achava que eu não dava conta, será que realmente eu estou transformando a vida das pessoas? Eu me sentia muito com dificuldade de passar preço, medo de falar o que estava, o que, o que eu fazia, achando que de repente não ia ter resultado, até que eu entendi a necessidade de ter um método, né, de eu não ser generalista, e sim ter um método. Criei o meu método, tenho alguns hoje métodos, né? O meu nicho sempre foi trabalhar em cima do financeiro, dos negócios, tanto que hoje a minha vida financeira é muito saudável. Separei do pai do meu filho, a gente tem uma relação saudável também, mas eu tenho um outro relacionamento, sou casada há 9 anos, agora novamente. Então, a minha vida é totalmente mudada e transformada depois das terapias. E nesse meio tempo, eu comecei a perceber também que o meu Instagram, eu tinha muitos seguidores, eu postava, 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 mas parecia que eu estava falando sozinha. Não sei se é algo que acontece com você, né? Mas eu postava e parecia que eu estava falando sozinha. Não conseguia atrair os seguidores, clientes para mim. E os meus atendimentos, eles eram presenciais e à distância, eu tinha essas duas formas de trabalho, né? E aí também fui entender o que estava acontecendo comigo. Por quê? Porque os meus alunos também falavam isso. Nossa, Mary, a gente faz uma formação tão maravilhosa, a gente ajuda tanto as pessoas, mas eu não consigo reverter isso em cliente, meus clientes, é muito pouco cliente. Fiz uma outra mentoria. Fiz uma mentoria focada para negócios digitais, negócios de comunicação, e foi aonde eu percebi também
que eu estava errando na minha comunicação. Eu estava cansada de fazer postagem e não tinha resultado. Reestruturei todo o meu Instagram, fiz toda uma outra comunicação, e foi aonde mais um pulo aconteceu. Enfim, essa é a minha história. Depois disso, eu comecei a trabalhar com as mentorias, né? Ainda faço atendimentos, mas eu trabalho mais hoje por indicação, com atendimentos nas terapias. O meu foco hoje é a mentoria, que é algo que eu sou extremamente apaixonada, é transmitir o meu conhecimento, toda a minha história, tudo que eu passei lá desde o comecinho, o que eu fiz para conseguir sair lá dos 2, 3 mil por mês e faturar só com terapia, só com as terapias, fora cursos, fora as mentorias, 20 mil por mês, tá? Então, esse processo que eu trago para vocês na íntegra do que eu realmente faço, tá? Então, é o que eu falo para vocês para que você possa faturar 5 mil ou mais, é só um marco, tá? Você pode muito mais do que isso, tá? Então, agora eu vou falar para vocês o plano que eu utilizo para ter esse faturamento, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero te perguntar, por que que você quer empreender como terapeuta? A gente tem que ter um porquê, né? Para que a gente não desista no meio do caminho. E eu tinha alguns porquês, tá? Então, por que que a gente quer, você principalmente quer empreender como terapeuta? Talvez seja para faturar mais, talvez seja para você ter mais tempo com a sua família, talvez seja para você ter uma liberdade geográfica se você faz atendimentos online, talvez seja para você ser dona do seu próprio negócio, ou quantos porquês está aparecendo aí na tua mente neste momento, tá? Só que a realidade das terapeutas é outra. Hoje, 95% das terapeutas estão sem sucesso, sem vendas, com burnout, quase desistindo do seu propósito, continuam lá com aquela síndrome que eu falei para você, que é a síndrome da impostora, que é o que que eu estou fazendo de errado, que para mim nada está dando certo, tá? Mas então eu vou te falar quais são os erros que as terapeutas cometem. Falta de clareza no processo de vendas. Esse era o meu grande problema. Lembra que eu falei para você que eu tinha muitos seguidores e eu percebi que eu postava e parecia que eu falava sozinha? Então, era a falta de clareza que eu tinha na minha comunicação com o processo de vendas, porque a confusão gera frustração e a clareza gera vendas. Não era claro, eu não tinha, eu não conseguia mostrar para o meu cliente o que que eu transformava na vida deles, né? E eu não sabia quem era o meu público principal. Tá? Então, quando a gente não tem essa clareza, nós só nos frustramos, porque fica confuso de o outro entender e aí não gera vendas, tá? Um plano falho, não tinha planejamento. Quando tinha planejamento, não tinha ação. Eu escrevia muito, eu gosto muito disso, né? Escrever, criar, mas não agia. Não tinha metas, tá? E era totalmente esgotada de tantas coisas que eu pensava e as coisas não aconteciam. Ou muitas vezes eu ficava ociosa, mas aquela ociosidade sem criatividade, tá? Porque era um plano falho. E não ter método, tá? Esse era um outro grande problema, não ter um método. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Ou seja, nós temos que ser especialistas em algo, tá? Nós precisamos dizer o que realmente a gente transforma na vida das pessoas. E foi então aonde eu criei essa mentoria, que é a mentoria Terapeutas que Transformam Enriquecem Mais, e ele é baseado em 3 pilares: o eu, que é você, as estratégias de negócio e o seu cliente. Então, eu vou falar para vocês o que que é cada um desse pilar,
e a importância de cada um desses pilares para o seu sucesso, tá? Dentro do pilar do eu, o que que a gente trabalha? São 11 áudios de desbloqueios sistêmicos. Por quê? Porque eu entendo, também sou terapeuta, eu entendo que eu preciso fazer alguns desbloqueios da minha árvore, por exemplo, pai, mãe, criança interior, a minha relação com o dinheiro, e isso tudo é feito com esses áudios que eu encaminho para você desses desbloqueios sistêmicos. Você vai ter que identificar também qual é o teu grande porquê. Por que realmente você quer ser terapeuta e empreendedora, empresária nesse ramo de terapia? Qual é o teu grande porquê? Algumas dicas que eu falei para você já no início desse vídeo. Nós temos que identificar as crenças que nós temos e eliminar essas crenças, transformar elas em crenças poderosas. Nós temos crenças, por exemplo, que se eu enriquecer, pode ser que a minha família se afaste de mim, meus amigos se afastem de mim. Ou eu posso ter crenças também de que se eu faturar muito, as pessoas vão começar a pedir dinheiro emprestado para mim, eu não vou saber dizer que não, e aí eles não me devolvem. Ou eu posso ter crença de que eu vou ganhar muito, mas a minha família não tem uma vida saudável financeira, como que isso vai ficar? Inúmeras crenças que nós temos, crenças de cobrar como terapeuta, tá? Então a gente identifica essas crenças e vamos trabalhar para eliminar. Nós também precisamos reconhecer a nossa essência, tá? Reconhecendo a tua essência faz com que você crie o teu projeto, o teu método, o teu programa autoral, que é só teu, do teu jeito. Não sou eu que vou dizer para você que você tem que fazer isso dentro do teu método. Isso é teu com a tua história de vida. Então a gente vai resgatar a tua essência com a tua história de vida. Nós vamos conhecer também 4 emoções que te impedem de prosperar. E nós vamos trabalhar em cima delas, tá? Existem 4 emoções que, infelizmente, travam a nossa prosperidade. Que aí elas se revertem em crenças também. Então, você já vai trabalhar suas crenças com essas 4 emoções. Eu vou trabalhar com você também ferramentas de coaching para que você entenda situações da tua vida e que você também pode trabalhar com teus clientes, tá? E também é muito importante que você crie uma rotina de sucesso, para que você não perca tempo fazendo coisas que não te geram resultados, tá? Então, isso é o que eu te ajudo, para que você não perca tempo, como eu perdi, para que você tenha resultados. Depois nós vamos no pilar do negócio. O que que é esse pilar? Nós vamos falar sobre 10 comportamentos da terapeuta de sucesso, da terapeuta empreendedora empresária, tá? Esses 10 comportamentos, eles são validados, inclusive, pelo Sebrae. Então, é um programa validado que você vai seguir à risca a busca de oportunidades, você tem que ficar alerta, você tem que ficar alerta nas tuas metas, nos teus planos, no risco calculado. Tudo isso são comportamentos que nós, terapeutas, precisamos ter para fazer o nosso negócio funcionar, que é o que eu faço, tá? Isso tudo que eu estou falando para vocês é o processo que eu executo na minha vida. Precisamos também ter o nosso nicho e o nosso posicionamento. Quem você quer atender? Mulheres, crianças, jovens, adultos, pessoas de uma forma em geral, e quem eu não quero atender? Isso também é importante você saber. Por exemplo, eu não atendia pessoas depressivas em nível crônico, tá? Eles precisavam ter um acompanhamento médico, senão eu não fazia atendimento de depressão crônica. E isso me aliviou muito quando eu identifiquei o que eu não quero atender.
É importante, dentro do teu negócio, você também ter a sua identidade visual, para que quando as pessoas te veem, elas sabem que é com você que elas estão falando. Nós vamos ter também estratégias para gravações e para lives de sucesso. Você está com vontade de fazer uma live, você precisa começar a criar uma autoridade, mas você tem que ter uma sequência para que essa live seja de sucesso, tá? É importante também que você tenha o WhatsApp Business. Eu sempre falo que o WhatsApp Business, ele é o meu funcionário. Ele me ajuda muito em todo esse processo, tá? Vou te ensinar também porque é importante você turbinar os teus posts. Mas não é aquela turbinação difícil que você vai impulsionar, que é complicado, que tem que gastar muito. Não, ele é estratégico, tá? Também transformar o teu Instagram profissional. Se você está assistindo esse vídeo agora e você é uma terapeuta e o teu Instagram, por exemplo, ele ainda é privado, começa a mudar ele agora. Ele tem que estar aberto, tá? Ele tem que ser um Instagram profissional. E também é importante que você entenda do Instagram. Por quê? Hoje, o Instagram, ele é a maior rede social que nos traz clientes. Não adianta a gente achar que isso não é assim. Ah, eu trabalho só com indicação, eu não gosto do Instagram. Empresária faz o que tem que ser feito. Eu também trabalho com indicação, tá? Para as terapias, eu trabalho por indicação. Depois de um tempo, você vai poder trabalhar só por indicação. Só que você também fica refém da indicação, tá? Então, olha só a diferença de você saber lidar com a internet, saber lidar com o Instagram de uma forma muito simples que eu vou te ensinar também, para que você tenha todo esse movimento e você possa sim atrair os teus clientes de lá também, tanto para o teu atendimento presencial quanto para o teu atendimento à distância, porque eu atendo das duas formas também, tá? E ter a tua bio, eu falo uma bio de milhões, que é aquela bio magnética, que quando a pessoa olha, ela diz assim, é essa terapeuta mesmo que eu quero, é ela que vai transformar a minha vida, tá? Como eu sou terapeuta, também trabalho com a radiestesia, eu creio muito no poder dos gráficos de radiestesia para a prosperidade. Então, eu tenho diversos aqui comigo, tá? Passo para você também os gráficos de radiestesia para a prosperidade. Dá uma pesquisada ali na internet que você vai encontrar alguns deles também, tá? Trabalhar a tua visualização nos feeds, nos stories, o que você tem que fazer de manhã cedo, você precisa ser vista, os stories precisam estar sempre em movimentação, você não precisa postar todos os dias no feed, mas os stories precisam sim ter movimentação, tá? Aí vou falar para você aquilo que eu aprendi há muito tempo atrás, como me comunicar no Instagram e fazer posts magnéticos, que a pessoa olha e entenda que você está falando com ela. Nós também precisamos ter postagens de conversão. Então, vão ser 15 postagens, tá? Os teus primeiros 15 dias de conversão, passo a passo de como você faz para chegar lá, tá? E sequências de posts também. Isso também eu passo para você essa importância da sequência de quais posts você tem que fazer. Agora, nós vamos para o pilar do cliente. Espero que isso esteja fazendo sentido para você, tá? Tudo isso é o que eu passo para você. Então, nós vamos para o terceiro pilar, que é o pilar agora do teu cliente. Então, nós vamos ter estratégias para você captar teus clientes quentes. Estratégias para você captar os clientes mornos e frios. O que é isso? Atrair novos clientes, aquecer os contatos que você já tem, e entrar em contato para fechar novos atendimentos com novos clientes. Isso tudo eu te explico passo a passo como eu fiz e como eu continuo fazendo, tá? Nós vamos criar o teu método autoral para que você possa
transformar realmente a vida do teu cliente, tá? Um passo a passo, o que tem dentro do método, quanto tempo você vai fazer em cada sessão, o que você vai cobrar, passo a passo do teu método, tá? Para você se tornar um especialista, você vai empacotar todo esse conhecimento, chega de comprar curso. Vamos empacotar o conhecimento que você já tem e você se torna uma especialista com método autoral, tá? Isso vai fazer com que você neutralize também o teu concorrente, tá? Você vai aprender a trabalhar também desafios e jornadas. Isto é legal, tá? É um plano bacana para a gente poder faturar com desafios e jornadas. E também fazer collabs. E a primeira collab que você vai fazer é uma live comigo, tá? Nós duas vamos nos preparar, eu vou te preparar para que você faça essa live comigo e tenha, sim, grandes resultados, tá? Aí agora você pode me perguntar, qual é o próximo passo, Mary? Implementar tudo que você viu até agora, tá? E eu tenho uma oportunidade para você, que é a minha mentoria. Ela é uma mentoria individual, tá? Essa mentoria pode ser individual, pode ser em grupo, tá? Você escolhe o que você gosta mais, né? Ah, eu prefiro individual para ter mais tempo comigo, para eu poder tirar minhas dúvidas com mais clareza. Ou em grupo também você pode, tá? Mas eu prefiro em grupo, porque lá tem uma comunidade que conversa com mais pessoas, então fica muito ao teu critério, muito o teu tempo, né, a tua disponibilidade. Então, tem essas duas opções, a mentoria em grupo e a mentoria individual, para que você possa implementar esses 3 pilares que eu te falei agora, que eu te apresentei, para você ultrapassar 5.000 ao mês, para que você possa criar uma rotina de sucesso através de um plano de terapeuta empreendedora empresária, porque você é uma empresária no ramo de terapia, tá? E sou eu mesma que vou te ajudar a tornar esse método uma realidade para você. Então, me chama no WhatsApp para que eu possa te dar mais informações. É no 47 99676 5311. Pode me chamar pelo link da bio do Instagram, pode me chamar no direct. Eu vou te passar os teus próximos passos dessa mentoria, tá? Então, vamos seguir aqui, vamos para o próximo passo que nós temos para ver aqui. Quanto tempo você vai ter resultados? Nós vamos criar toda a tua estratégia, uma estratégia certa. Nós vamos construir a base do teu negócio, lá do fundamento da casa, construir as paredes, o telhado, vamos deixar ela toda prontinha, vamos criar as tuas ofertas em menos de 90 dias, porque eu fico com você 90 dias, mas eu quero que em menos de 90 dias você comece a faturar, porque eu vou ficar mais um tempinho, mais uns dias ali com você. A ideia é que em 60 dias você comece a faturar, para que eu tenha mais um mês para ir ajustando o que você precisa, tá? Para que você já faça as suas primeiras vendas, tá legal? E por que que essa tríade que eu expliquei para vocês, ela dá certo? O eu, o negócio e o cliente. Porque é a tríade que eu utilizo e ela me fez faturar mais de 20.000 por mês só com terapias, tá? Fora as outras técnicas que eu uso. Porque ela é uma estratégia focada para terapeutas e psicólogos, não é para outra área. É porque eu já vivi isso, eu sei aonde a gente está errando e eu sei como você pode acertar, tá? Também porque ela tem um custo muito mais baixo comparado a outras estratégias, tá? Ela aumenta a tua autoridade, ela neutraliza o teu concorrente e ela é uma maneira simples, fácil e inteligente de colocar dinheiro no teu bolso, tá? E você tem algumas opções, então, agora, diante disso tudo que eu falei para você,
você tem algumas opções. Desistir da profissão e começar a reclamar. Você pode continuar fazendo o que você está fazendo, tentar sozinha, né? Talvez o teu plano, ele tá bom, tá dando certo como tá tudo certo, continua como tá. Mas se você não tem mais tempo a perder, você quer ser uma empresária e faturar com o teu negócio, então me chama no WhatsApp, que eu tenho certeza que isso tudo vai sim mudar a tua realidade atual, tá? Porque eu estou junto com você. O teu resultado é o meu resultado e eu quero que você tenha sim resultado com as terapias, porque eu acredito muito que o terapeuta é um agente transformador na vida das pessoas. Só que ele precisa faturar, ser feliz, viver tranquilamente e realizar os seus sonhos, né? Então, nós precisamos prosperar e eu quero te levar pela mão para que isso aconteça com você. O que que eu quero? Eu quero mulheres que caminhem comigo, que fazem o que tem que ser feito, tá? Porque empresária não perde tempo. Empresária não perde tempo, então não vamos perder tempo. Eu vou trazer isso mastigado para você. E não te falta nada, não te falta nem conhecimento. O que te falta hoje é uma mentora que te leve pela mão e direcione o teu negócio. Tá legal? Agora eu vou falar para você rapidinho aqui por que que as minhas mentoradas escolheram fazer mentoria comigo. Olha o que que a Jéssica Oliveira falou. Eu gostaria de poder explicar, mas eu acredito que somente com palavras eu não consigo expressar o que eu venho sentindo, mas eu quero tentar. Os nossos caminhos foram cruzados justamente em um dia que eu estava com pensamentos de, eu acho que eu vou abandonar a profissão de terapeuta porque eu não vejo retorno financeiro. Eu recebi um áudio seu e eu senti como se fosse um abraço apertado, um colo amigo, um colo que falasse: calma, você é boa, só falta organizar as coisas. Quer que eu te ajude? Eu não vou ser hipócrita de dizer que, é um mar de maravilhas, é um passo de cada vez. A sua mentoria vem sendo um processo que eu, particularmente, estou lidando com muitas dores antigas, mas eu sinto você me guiando, precisando de ajuda para acertar o último tiro que eu tenho em realizar o meu sonho. O meu propósito, eu senti no coração a confiança e uma gratidão em tê-la como minha mentora. Obrigada, e eu quero muito poder ser o caso de sucesso que você ajudou. Agora vamos ver o que a Lucidelma Helena falou. O que me levou a fechar a mentoria com a Mary foi a forma didática, bem detalhada que ela possui, um passo a passo que faça sentido e é importante para mim. E nela eu encontrei isso. Além, é claro, da simpatia e disponibilidade dela para sanar todas as nossas dúvidas. Eu estou bastante satisfeita, pois eu já estou conseguindo montar o meu método. Olha, Rosa Maria, primeiramente, a sintonia. No primeiro contato, já entendi que falávamos a mesma língua. Segundo, eu preciso de alguém para me ajudar a juntar as pontas, me ensinar como fazer. E eu senti na Mary muita confiança, muita segurança e assertividade. Gratidão por estar conosco. E agora, olha o que a Débora falou. O que me levou a fechar a mentoria com a Mary foi a segurança que ela me passou na organização de apresentar como é feita a sua mentoria. As explicações muito claras, objetivas, eu senti muita confiança, sabendo que ela estava trilhando já há mais tempo do que eu, e saber que com ela deu certo, eu também poderia dar certo. Logo de início, já identifiquei principais erros que eu estava cometendo e como reverter. Eu estou me sentindo mais preparada e mais confiante de subir de nível. Juntas, de mãos dadas, me faltava isso. Uma pessoa para ir junto comigo, me apoiando, me ensinando mais e juntas fazermos diferença e transformar mais pessoas, assim como nós mesmas.
Mary, minha eterna gratidão. Deus continue te abençoando a cada vez mais. E a Alessandra, Mary, tua proposta bateu exatamente na minha dificuldade. Parecia que cada palavra que você dizia era para mim. Eu tenho certeza da minha escolha como terapeuta. É o que me faz feliz, mas eu não estava conseguindo fazer acontecer e ser vista. Esse começo está sendo desafiador, pois quando queremos um resultado, precisamos sair da zona de conforto. Mas a tua entrega é incrível, realmente o passo a passo. Me sinto segura em dar esse passo e saber que você está segurando na minha mão. Alessandra Montebeller. E a Solange? Quero deixar registrado aqui a minha gratidão pela mentoria com a Mary. Eu já conhecia ela, pois ela já era minha professora e sempre acompanhava o trabalho dela. Então, eu estava pedindo ao universo que me enviasse algo para eu decolar com as terapias. Daí chegou a Mary e eu disse: é agora que vai acontecer. Nossa, eu me surpreendi o trabalho dela, a organização e o profissionalismo. Me atende em cada dúvida, me pega pela mão e me ensina a caminhar por esses caminhos terapêuticos. Eu achava, bem, Deus vai me enviar as pessoas para eu atender. Só que não é assim que funciona. Eu tenho que estruturar a minha casa para ter clientes confiantes do que eu posso transformar junto com eles. E é isto que está sendo o desafio o tempo todo, e eu estou caminhando conforme a minha evolução de uma forma leve e segura. Gratidão, Mary. E a Carmen? O que me levou a fechar a mentoria foi a confiança na sua promessa e também a segurança que você me passou por ter um método prático de ação. Eu estou muito confiante que eu vou atingir os meus objetivos. Você realmente trabalha com ação, porque sem ação não existe transformação. Então, se você também quer ser uma delas, que deixou o depoimento para mim, me chama no WhatsApp no 47 99676 5311, no link da bio do WhatsApp, do Instagram, no direct, e nós vamos conversar sobre os teus próximos passos. Eu estou aqui muito alegre, muito feliz, porque eu amo de verdade o que eu faço com muito amor, e eu quero que você também transborde tudo isso que você tem no seu coração, que você pode fazer pelas outras pessoas, mas eu quero ver você prosperando, porque você merece. Eu te espero então. Um beijo grande.